uma etapa do processo e, na verdade, são diversos momentos, né, diversas fatias do negócio, né, realmente falando nesse contexto geral, né, onde você abordou. Então, a gente consegue realmente otimizar algumas etapas, né, alguns momentos do negócio, mas realmente, né, essa cadeia completa, a gente ainda tem que repensar aí e construir novas soluções. Vamos nessa. Me disponho a ajudar. Legal, ótimo. Então tá, deixa eu dar continuidade aqui com vocês. E aí aqui, para concluir, né, ainda o modelo de perguntas ali que a gente estava falando, aqui existem algumas sugestões de perguntas para fechamento, tá? Então, que seria, depois de a gente gerar a necessidade do cliente, como que a gente pode fechar, né, com ele uma conversa, né? Então, que é trazendo para ele, né, o quanto a gente fez ele perceber que ali as soluções em que a gente tem pode contribuir para que ele tenha um volume, né, maior de negociações ou de resultados dentro da própria empresa dele, seja a fins estratégicos ou seja a fins, né, de revisar ou mitigar algum risco que possa estar envolvido. Então, aqui tem outras sugestões ali que depois também vocês podem, de acordo com as estratégias de vocês, trazer no material. O que é isso aqui, tá? Isso aqui é um mapeamento, como eu falei para vocês, é aquele mapeamento de sucesso em vendas, que a gente fez esse estudo aqui em relação ao tempo, né, de casa aí, de muitos parceiros nossos. E aí, o que é aqui, né, está descrito algumas ações em que foram tomadas para que esse sucesso, né, para que essa estrutura comercial, ela fosse desempenhada com uma velocidade maior de sucesso em vendas. Então, o que é isso, né? A gente pode, sim, tá mapeando ou tá se aproximando de algumas entidades de classe da região ou de algumas associações, e aí com isso, o que a gente faz, né, com relação a isso? A gente vai até essa associação, faz uma apresentação, pode marcar uma live, pode marcar algo virtual, se aproxima, faz a apresentação do TEX, faz a apresentação de uma solução da FD, pode ofertar para algumas empresas como uma estratégia de também se aproximar desses decisores, se forem realmente empresas atrativas, ofertar um diagnóstico, ofertar algo para que isso desperte o interesse, para que a gente se aproxime desses grandes decisores. E aqui, né, vem um pouco dessas estratégias, né, Marcos? Talvez aqui nesse slide você vai conseguir mapear algumas das estratégias que você pode utilizar aí dentro da estrutura. Então, aqui a gente percebeu que dentro da nossa rede, algumas das unidades que obtêm mais sucesso faz, né, algumas ou, enfim, 5, 8, 3 dessas ações aqui desse slide. Então, tem aí alguma parceria com entidades de classe, onde consegue promover algum evento, se aproximar de grandes empresários, né, em algum sindicato, em alguma associação, daqui a pouco promover algo para essas empresas, levar algum brinde, fazer uma apresentação do TEX, e aqui a gente consegue, nesse item aqui, a gente consegue organizar uma apresentação para vocês, consegue colocar, né, o Fábio, o Luiz junto com vocês também para representar a marca, se demonstrar como autoridade ali na região para aqueles, né, para aqueles empresários, e aí sim depois, né, como a gente falou, depois tem um trabalho individual, mas já entrar, já abrir uma porta ali que pode já ter uma grande parte do nosso público. E aí, outro item, assim, que a gente viu que dá muito certo, tá? É ter um executivo, né, um executivo exclusivo para esses tracionamentos, para essas reuniões, porque, sim, né, tem um tempo de envolvimento bem grande nisso, tem que ter um tempo para fazer as ligações, tem que ter um tempo para agendar as reuniões, tem que ter um tempo para colocar os dados no sistema,
Então, tem que ter alguém olhando para essas reuniões. Se a gente fizer só uma reunião, né, daqui a pouco não colocar esses dados no sistema, não acompanhar, não falar com esse cliente, não ter uma recorrência nessas reuniões, a gente não vai fechar negócio. Então, tem que ter uma pessoa ou uma dedicação dentro desse horário, né? Pensem hoje na organização de vocês, quantas horas vocês vão conseguir se dedicar para isso, né? Então, se vai ser daqui a pouco um produto que vai ficar lá, vocês vão ofertar para alguns clientes, né, se necessário, se vocês vão realmente, né, fomentar essa prospecção. Então, tem que ter esse olhar. Algumas parcerias, né, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, então, tem algumas parcerias com algumas indicações, com alguns contadores, consultores da região, algumas empresas. Existe, tá? Existe sim alguns parceiros aí, algumas unidades que possuem sim essas parcerias com alguns advogados de grandes empresas, com alguns contadores, com alguns escritórios de contabilidade, e aí sim fazer, né, uma parceria entre serviços, uma troca ali, uma questão, né, uma negociação ali que fique bom para ambos os lados, mas que também, né, é também uma porta aí que otimiza, né, muito tempo e economiza aí bastante energia. Então, também, né, é um outro ponto. Indicações, né, então, elencar aí um cliente de vocês que vocês acreditam que podem, daqui a pouco, indicar outros, se aproximar de pessoas influentes na região. Então, quais são os lugares que essas pessoas frequentam, onde é que estão essas pessoas, pedir indicação. Olha, eu estou tentando falar com fulano, vi que tu conhece ele aqui, possui um relacionamento com ele, consegue me indicar para uma reunião com ele, eu tenho algumas oportunidades para apresentar, né, que eu já apresento aqui para grandes empresas do grupo. Então, trazer como uma oportunidade. Em seguida, vou mostrar para vocês aqui a nossa apresentação. Então, nicho de atuação, né, versus a persona. Então, o que a gente também percebe, assim, que dá certo, né? Mapear um nicho. O que vocês têm, né, como expertise? A gente tem aqui dentro da nossa rede algumas unidades que só trabalham com supermercado. Só supermercado. 100% supermercado. E eles entendem, assim, ó, a tributação do queijo fatiado, lanche, a tributação do queijo, enfim, né, tem muito domínio do negócio para conversar com o cliente. E isso, né, a gente vai se tornando autoridade com o cliente, vai se tornando pessoas de confiança, e em uma reunião a gente consegue chegar exatamente na dor do cliente. Sabe que lá, é um exemplo aqui hipotético, mas a gente sabe que se a gente for falar no supermercado em relação a tal item, né, é o que tem a maior tributação naquele setor. A gente sabe que se a gente for falar com o supermercado, o problema dele é o cadastramento fiscal das mercadorias, que às vezes é feito por um estagiário, né, ou por uma pessoa que talvez possa não ter tanto domínio, tanto conhecimento, para daqui a pouco fazer o cadastramento correto desse produto com a regra. E aí sim, né, acaba caindo uma outra tributação e ele vem pagando durante 5 anos já um valor a mais por aquilo. Ralf, não sei se você tinha levantado a mão. Sim, levantei sim, com relação à questão das parcerias, né? E aí considerando que a questão aos advogados e aos contadores, nós teríamos alguma forma de abordagem específica, né, dado ao viés, né, que esses atores têm ante ao propósito empresarial. Nós teríamos uma abordagem específica, um tratamento diferente. Vamos partir do pressuposto aí da quarteirização sugerida para o Marcos. Nós temos uma forma de um trabalho específico para esses dois atores ou está dentro do plano geral?
Não, está dentro do plano geral, que a gente pode fazer, daqui a pouco, elaborar algum tipo de material específico para você, específico para apresentar para aquele escritório, né, algum tipo de, enfim, fazer algum tipo... A negociação vai muito em relação aos trabalhos, né? Indicou um cliente para tal trabalho, a gente pode estar fazendo essa negociação ali. Normalmente ela é feita, obviamente, mediante valores, né, Ralph? Mas vai aí da estratégia de cada um. Eu faço parte de uma instituição que tem, inclusive, faculdade de contabilidade, né? Então, eu consigo reunir a Associação dos Contadores. Legal. E eu consigo conversar com esses contadores. A questão é, nós temos um trabalho, temos como montar um trabalho para chamar esse pessoal para compor nossa linha de frente, ao invés de se colocar à frente, eles poderiam compor conosco, mas aí eu penso que não... a proposta convencional, ela foge um pouco, não sei se eu estou me fazendo entender, ela fugiria um pouco a esse propósito, né? De repente, vai até uma sugestão para a diretoria, viu, Fábio? De repente, a gente compor aí para trazer esse novo player ao negócio, né? A gente trazer dentro o Marcos sugeriu aí uma quarteirização, não sei, né? Porque de repente seria uma forma de ampliar a convergência de contratos, aumentar o índice de adesão à proposta, porque o que seria a ameaça passa a ser o parceiro, né? Vamos lá. Exatamente. Eu comentei anteriormente, eu acho que você não estava, Ralf, sobre o contador, né? Os escritórios de contabilidade como parceiros techs, tá? Então, isso desde que nós nos lançamos na área tributária, nós tínhamos essa visão que grandes escritórios de contabilidade que trabalhassem com empresas do lucro real, poderiam sim ser parceiros Tax Group. O que a gente foi vendo aí dentro dessas prospecções, essas prospecções de parceiros? A gente começou a ver que quando a gente entrava num escritório de contabilidade e convencia esse escritório de contabilidade a ser o nosso parceiro na parte técnica, por mais que ele tivesse uma boa visão, não fosse aquele escritório retrô, lá o guarda-livros, ele já é um escritório mais atualizado, ele era nosso parceiro até a primeira entrega de projeto. Por que ele era nosso parceiro até a primeira entrega do projeto? Porque a partir da entrega, ele começa a nos ver como uma empresa que vai lá e aponta os erros dele. E o empresário, tá? Infelizmente, o empresário, por muitas vezes, ele não tem essa visão, tá? Que o trabalho da consultoria é um agregador para a contabilidade, que é um braço a mais para a contabilidade. Ele enxerga que a função do contador, aqueles R$650 que ele paga para o escritório de contabilidade, está bem pago para ele fazer o monitoramento de mais de 40 regras tributárias novas por dia. Tá? Então, o escritório de contabilidade ele começa a nos enxergar como uma empresa que vai lá apontar erros e vai lá tirar o cliente dele. Então, felizmente, a gente tem essa visão, tá? Então, assim, quando a gente vê que um escritório de contabilidade topa ser o nosso parceiro, aproveite um momento e colha todos os contratos de uma vez só, porque a partir do momento que houver a primeira entrega, dificilmente ele vai te abrir a porta em outro cliente dele. Infelizmente, é assim. Mas é exatamente esse ponto que a minha dúvida persiste.
nós não teríamos uma forma de trazer esse escritório que vai ser alijado, né? Que vamos dizer assim, a entrega do primeiro relatório, ao invés de ser o martírio desse escritório, nós poderíamos ter um material de trabalho que o defenda e justifique a ação. Exatamente, você mencionou, nós temos 40 normativos né? Nós temos uma infinidade de recursos, e isso tem que deixar claro, porque, de repente, a nossa proposta de trabalho e defesa passa a ser também uma forma de trabalho e defesa que justifica, inclusive, melhorar o honorário de 650, né? E, de repente, ele, de inimigo, passa a ser o quê? O amigo que vai defender, né? Porque isso vai desde a valorização da profissão até... Mas, enfim, é uma dúvida, né? E pode ter certeza que essa tua dúvida é de muitos que ingressam na rede, tá? Ou seja, eu vejo dentro do escritório de contabilidade aqui da minha região um excelente caminho para atingir vários clientes. Pode ser se você conseguir de uma só vez. E te digo, essa condução que você fala, em ter uma suavidade de apresentação, ela já tem hoje, tá? Ou seja, quando eu estou entregando um projeto, o que acontece? A gente está entregando... Eu não faço contabilidade, tá? A Tex Group não faz contabilidade. Então, quando a gente está entregando um projeto, o que a gente fala para o cliente? Olha, parabéns, a escrituração estava muito bem feita, né? A entrega dos documentos foi muito ágil, parabéns ao time do escritório de contabilidade, aí, né, que nos atendeu prontamente, tiveram aí pouquíssimos erros que geraram uma perda aí de ativos de 5 milhões e meio. 5 milhões e meio. Tá? Aí o empresário rapidamente puxa na memória dele 5 milhões e meio. Aí eu passando essa crise ferrenha e eu perdi 5 milhões e meio de ativos durante esse período. Então, por mais que a condução seja de uma forma tranquila, a gente sente um impacto, né? Um impacto do lado da contabilidade, que acaba tendo seu trabalho colocado em xeque, e o impacto do empresário que, né, ao ver aquele resultado, diz assim, não acredito que eu perdi tudo isso durante esse período, né? Sendo que eu pago aqueles R$650 ali para o meu escritório de contabilidade fazer isso. Nunca atrasei uma mensalidade. A cada novo trabalho, cada nova entrega, a gente vem se aperfeiçoando mais e tentando melhorar mais a entrega para que isso não gere um impacto. Mas gera, a gente sabe que gera. E é bem difícil fugir disso. Marcos. O que eu ia passar você deu um gancho aí que vai completar, eu acho que vai fazer entender. Das minhas experiências, tá, de consultoria empresarial, toda vez que eu pergunto para o empresário o que o contador foi contratado para fazer, a pergunta é sempre gerar imposto. Aí eu pergunto, mas ele já te deu uma matriz de responsabilidade do escopo, uma matriz de escopo, enfim, algum documento que informe quais seriam as obrigações por esses honorários mensais? A resposta sempre é não. Muitas vezes eu já fui contratado para fazer um trabalho de contador. Uhum. Tá? E eu pergunto, mas por que você não procura o seu contador? Porque esse é um trabalho que ele tem que fazer. Né? Então, assim, colocando isso em xeque, eu enxergo, tá? Mais uma vez, eu vou falar muito da minha praça porque, né, é o meu horizonte de pesquisa. Os escritórios de contabilidade, eles têm lá um escritório bem sucedido, seus 100 a 200 clientes na carteira. Né? Eles cobram isso aí, de 650 a um salário mínimo, pelo menos é o que acontece aqui no estado. Então, o cara que está lá com seus 250 mil reais mensais, tá? Geralmente esses caras a instalação é própria, então não tem aluguel. Você vai na equipe do cara, você tem lá a mão de obra que o que mais recebe é o homem de confiança dele, que deve receber seus 3.500 a 5.000 reais, tá? O resto é tudo beirando a faixa de um salário mínimo e meio.
Então, assim, você acha mesmo que um cara desse vai estar incentivado, tá? A buscar informações fora do que ele já está acostumado a vender nessa tradição toda que existe no segmento? Então, assim, o que me coloca em xeque é que, sim, vai haver a resistência da discussão sobre a qualidade do serviço que ele vem prestando para o empresário. A gente vai chegar bagunçando o coreto. Mas eu acho que é isso que o planejamento tributário está vindo para fazer, né? O conhecimento do planejamento tributário, eu cheguei aqui no Estado em 2016, tá? Em 2016, eu venho da área de planejamento. Então, quando eu cheguei, eu falei, o que eu vou fazer? Eu pensei como empreendedor, que eu era na antiga função de carreira. E eu enxerguei o planejamento tributário, fui em cima, para avaliar o que eu poderia fazer para me encaixar nesse sistema. Eu encontrei zero de oportunidade em 2016. Zero aqui em Vitória. O que eu encontrei? Esses escritórios super gourmetizados, que é uma parte assim da alta sociedade mesmo, gente que fica em coluna social, tá? E o outro lado, esse cara que também fica no espaço mais de alto, vamos botar aí na alta burguesia, e que trabalha no ilícito, que inclusive eu passei isso para você na nossa primeira reunião, não sei se você se recorda. Então, assim, o tributário hoje, ele não é algo realmente tangível, ele está uma caixinha preta, que muitas vezes fala assim, não vou mexer com isso não, já está funcionando. Então, assim, talvez se a gente vier com alternativas, tá, de parcerias, ou melhor, modelos alternativos de parceria, entendendo como... eu prestei consultoria para uma holding que começou como contabilidade. A especialidade dele, que inclusive vou deixar aqui claro, é a área de RH. Ele trabalha com RH, é o forte dele. É o que ele vende como produto. O Big Mac dele é RH. Tem todos os outros produtos, mas o Big Mac dele é o RH. Se eu chego para esse cara e falo, cara, eu estou com uma ferramenta aqui de gestão das contribuições previdenciárias que vai acabar com todo o seu problema. Você vai conseguir fazer a manutenção conforme manda o seu protocolo já existente e eu consigo te dar um produto aqui para você fazer essas análises de passivos e ativos, enfim, de futuros e passados, o jeito que couber melhor aqui para cada um de vocês aqui agora. Eu acho que isso é pertinente. Ao mesmo tempo que se eu for para um advogado especializado em área empresarial e falar, cara, eu estou com um trabalho aqui que eu posso duplar com você, criando integrando na sua matriz de produtos, no seu mix de produtos, também isso. Vamos fazer, você só se preocupe em fazer o lobby que você já faz e deixa que essa análise contábil, jurídico, vamos colocar assim, essa ligação aí do planejamento tributário, a gente liga para você. Então, eu acho que se a gente começar a desenvolver as carências, tendo em vista toda a cadeia de suprimentos do setor, vamos colocar assim, dessa máquina tributária, dessa máquina aí de tributos que a gente sabe que o Brasil funciona, e encontrando essas brechas, é uma estratégia de penetração e uma oportunidade para esse share aí ser afetado. Assim eu enxergo. Por isso que eu defendi muito, inclusive a gente até debateu sobre o tema. Eu não estou falando contratar um monte de vendedor profissional, como foi falado lá no conceito de venda transacional. Eu estou falando em agregar nas carências. Eu estou falando em entrar onde tem problema. Porque assim a gente cria, se dissemina o conhecimento. Porque hoje, foi o que eu falo para você, esses dois cenários, ou gourmetizaram demais, ou ilícito. Tá? Então, o que eu estou convidando é a gente abrir uma sala de guerra, ou como você fala, uma sala de gestão de inovação, para que talvez essas experiências que venham trazidas aí por mim ou pelo Ralph, que tem o mesmo direcionamento aí de abordagem, talvez isso gerar um conhecimento para vocês dentro do funil de vendas, né? Para ver se agregando. Eu até convido mais uma vez, quero ir a Santa Catarina, faça um roteiro para me visitar os sócios lá, que é de meu interesse, porque eu quero saber a receita do sucesso deles. Porque, analisando o que eu conheço de Santa Catarina, eu tive a oportunidade de morar lá um ano em Florianópolis, eu entendo que se a gente criar essa linha de sucesso, analisando o mercado que é o meu do Espírito Santo e o do Ralph, que é Minas, cara, é outro cenário, é outra cultura, é outra filosofia de trabalho, os empresários são outros, a realidade é outra. Eu entendo que a gente pode trazer as boas práticas e levar as nossas objeções e assim confrontar. Aí faz sentido para mim um script de abordagem determinado, porque nós vamos ter os dois cenários. Vou reiterar o que eu falei e venho falando muito. Vocês estão muito focados na região sul como referências de boas práticas
e resultados. O nível de empresário aí é outro. É outro nível cultural, é outro nível de posicionamento, de visão a longo prazo. Cara, vocês aí, eu te garanto, falando em planejamento estratégico, se você perguntar a cada 10 empresários aí do Sul, 6 fazem. Agora, se você fizer a mesma coisa aqui para cima, você conta nos dedos. Tá? Então, é uma quebra de paradigma. Imagina no Centro-Oeste, viu, Marcos? Mas aí o Centro-Oeste é tudo paranaense. Não é não. É tudo catarinense. Eu tenho um projeto em Rondônia, como eu falei para vocês, chega lá, tem um monte de polaco. Eu falei, nossa, gente do nome, um monte de gente loura, do olho azul. Mas a cultura ainda é da zona rural, sabe? Do descobrimento do Brasil. Então, o problema é cultural. Na verdade, a questão do planejamento estratégico tributário, você falou uma verdade, analisando aí o mapa geral, né, do país. O Rio Grande do Sul queria separar do país pela questão cultural, leem 3, 4, 5 livros por semana, uma formação italiana, alemã, né? Realmente, Santa Catarina, né? Existe uma formação europeia, né? Uma inteligentícia diferente de outras regiões, particularidades do país. Mas a questão tributária, ao meu ver, não é de hoje, há mais de 25 anos, 30 anos, desde quando entrou as grandes auditorias do país, Arthur Anderson, Deloitte Touché, Price, tal. Eu sou dessa época, entendeu? Em que o pessoal entrou através da Philip Morris, através das empresas multinacionais de cigarro, e trouxe a compliance, trouxe o planejamento estratégico tributário. E essa é uma questão cultural, que tem que ser vencida com educação. E é um processo a se enfrentar. Você chegou no ponto-chave. É cultural, é conhecimento. Nós temos que chegar realmente vendendo tempo gratuitamente, explicando como o Ralph muito bem colocou, tem que tangenciar, tem que explicar, detalhando, fazendo, pegar uma folha em branco e vir levando o cara até o ponto de iniciar os processos que vocês passam para nós, que, como eu falo, é cartesiano, mas é o que funciona. Vocês têm a prova que funciona, né? Por isso que vocês viraram um modelo de negócio replicável. Né? Então, assim, a discussão não é que o processo é falido, a questão é as novas praças, as novas barreiras. Eu tive a oportunidade de viajar esse Brasil todo trabalhando com a indústria, então tive a oportunidade de conhecer de norte a sul desse país, foram 9 estados trabalhando, então tive a oportunidade de ver a diferença cultural. Por exemplo, se eu chegar com isso em Rondônia, cara, vai ser um cenário. Se eu chegar com isso em São Paulo, vai ser um oceano vermelho cheio de guerra, que sim, eu tenho que seguir o protocolo do jeitinho que está aqui, sem tirar impor, robô. Agora, se eu chego no Espírito Santo, aí garrou o meio de campo. Aí eu já tenho que começar a pensar nessa fase do conhecimento. Então, mais uma vez, eu peço que vocês relevem até todos os colegas aí de tantas perguntas. Eu fui convidado pela Finance não só para esse projeto, eu tenho com eles mais de um projeto. Eu faço esse trabalho de gestão, de implantação, de monitoramento. Então, o que eu busquei em vocês aqui é atender a minha necessidade de coleta de requisitos, que foi muito bem feita. Eu considero que eu estou preparado para montar um plano de trabalho para convencimento do fundo de investimento ao qual me contratou. Relevem o meu português um pouco claro, um pouco já bem sem papas na língua, vamos colocar assim, porque eu acho que é assim que a gente consegue tirar o que precisa. Tá? Parabéns a todos aí pela paciência que tiveram com tantas perguntas, ao grupo aí que compartilhou todo o conhecimento e mais uma vez... Foi um prazer ouvir todos vocês. Aqui a gente, dentro do nosso treinamento, tá, pessoal, a gente sempre procura trazer as nossas experiências, nossas melhores práticas, como a Paula tem colocado aqui para vocês, mas não existe uma verdade absoluta, né? Então, ou seja, o que está dando certo? É isso aqui, né? É o que está na tela aqui para vocês, isso vem dando muito certo. Bom, mas se alguém tem uma fórmula diferente, fantástico, vamos embora, vamos se adaptar. Assim como, né,
um sócio lá do Rio Grande do Norte, ele tem uma estratégia, um dos sócios que já vendeu muitos contratos, tem uma estratégia bacana, não vejo como uma estratégia escalável a nível Brasil, mas ele tem uma estratégia boa. Eu tenho pessoas em Minas, né, com estratégias completamente diferentes, acaba atingindo bons clientes, mas também não é uma estratégia escalável boa, e aqui a gente tenta demonstrar para vocês a estratégia, aquela que é escalável, né? Aquela que a gente consegue, de fato, dizer assim, deixa, eu vou para outro, que vou para outro, que vou para outro, não é aquela coisa, um contrato ao ano, 2 contratos ao ano, né? Claro, às vezes um contrato ao ano paga toda a conta e segue, né? Mas aqui é aquela coisa escalar. Então, as melhores práticas a gente coloca aqui, mas, claro, cada um vai criar a sua, tá?